O que significa exatamente cristofobia? Por que o presidente usou esse termo no seu discurso na ONU? Não teria sido melhor ele deixar essas questões religiosas de lado? Ou o contexto de sua fala exigiu tal argumento? Você sabe o que é cristofobia? Você sabe que já tentaram transformá-la em crime hediondo? Seria cristofobia ou cristãofobia? O que está em jogo, afinal? Cristo está sendo perseguido ou seriam setores do cristianismo que estão sendo atacados? Neste vídeo vou responder essas perguntas. Eu sou José Roberto Cristofani e neste episódio da série A Ótica do Pregador vou tratar do tema o que é a cristofobia mencionada por Bolsonaro. Vem comigo! O primeiro passo para entender o conceito de cristofobia é distinguir com precisão o que cada um quer dizer quando usa o termo. Não é de hoje que o termo cristofobia é usado para se referir ao preconceito, ataque e até perseguição a cristãos. Em 2015, após uma manifestação cruciforme na parada gay, o deputado Rogério Rosso, do Distrito Federal, protocolou um projeto de lei para alterar o Código Penal e aumentar a pena do crime, ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, e classificá-lo como crime hediondo. O argumento do parlamentar foi que a manifestação LGBTS, como está escrito no documento, abre aspas, é o que podemos chamar de cristofobia, a prática de atos obscenos e degradantes que externam preconceito contra os católicos e evangélicos, fecha aspas, e que tem zombado e desrespeitado a fé dos cristãos. A palavra cristofobia aqui deveria ser substituída por cristãofobia ou cristianofobia, porque não se trata de um ataque a Cristo. Cristo e cristão não devem ser confundidos de forma alguma, pois um não implica no outro necessariamente. O projeto de lei cita as palavras do Dr. Valmor Bolan, perito em sociologia e conselheiro da Organização Universitária Interamericana, que disse a respeito do ocorrido na parada gay o seguinte, abre aspas, tudo isso pode se resumir numa palavra pouco mencionada hoje em dia, mas tratou-se de um sacrilégio, fecha aspas. Sacrilégio é um pecado grave contra a religião ou contra as coisas sagradas, e não contra Cristo. E é praticado por pessoas que professam tal fé que agridem. Por isso é preciso definir com clareza o que as pessoas querem dizer quando usam o termo cristofobia. Outro cuidado que devemos ter é em relação ao contexto em que a palavra cristofobia é usada. O presidente Bolsonaro usou o termo em um contexto bem significativo no seu discurso na ONU. Ouçamos as suas próprias palavras. Abre aspas. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes convergem com essas iniciativas, que finalmente acendem uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família sua base. Deus abençoe a todos. Fecha aspas. O apelo à liberdade religiosa e ao combate à cristofobia estão colocados em meio a um bloco em que o presidente fala do repúdio ao terrorismo, da liberdade como bem maior da humanidade, dos acordos de paz de Israel com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein, e dos esforços de Trump para solucionar o conflito israelense e palestino. Finaliza afirmando que o Brasil é um país cristão conservador e profere uma bênção final sobre os participantes da Assembleia Geral da ONU. Neste contexto, cristofobia não serviu ao propósito de falar sobre a perseguição religiosa contra cristãos,
que realmente existe em muitos países, o que é um fato. Mas vamos lembrar que os cristãos não são os únicos perseguidos. A perseguição religiosa é uma trágica realidade espalhada pelo mundo e atinge todos os credos, dependendo do lugar e da época. Com que propósito o presidente usou cristofobia, então? Para insinuar que os cristãos são perseguidos aqui no Brasil? Que há uma cruzada contra os cristãos por aqui? Acho que não. A afirmação final de que o Brasil é um país cristão tem a ver com a palavra seguinte: cristão e conservador. Isso significa, pelo menos, que atacar de qualquer forma a religião cristã e não o Cristo é atacar um projeto conservador, amparado por uma das linhas do cristianismo, que não é a única, como sugerem as palavras do presidente. Buscando auxílio na palavra de Deus, podemos ver uma clara distinção entre cristofobia e cristãofobia, isto é, entre a pessoa de Cristo e a religião cristã. Nos evangelhos, vemos que o próprio Cristo fez um grande esforço para separar a religião de Deus. Parte de sua missão foi mostrar para as pessoas como distinguir a religião formal e formalista da fé no Deus vivo e verdadeiro. E isso lhe custou a vida. Em João capítulo 11, a partir do verso 47, temos uma cristofobia real. O sumo sacerdote propõe para os seus pares que eliminem Jesus, como forma de silenciá-lo definitivamente. E deste momento em diante, diz o texto, resolveram matá-lo. Isto é cristofobia. Nas bem-aventuranças, Mateus 5, 11 e 12, registra as seguintes palavras de Cristo: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Em relação aos seus primeiros seguidores, Cristo diz que perseguição pode acontecer sim, mas elas serão baseadas em mentiras e maldade, e não por questões políticas ou ideológicas. As palavras de Jesus lembram que os profetas foram perseguidos muito antes. E por que os profetas foram perseguidos? A resposta está no versículo anterior, Mateus 5, 10. Felizes os perseguidos por causa da justiça. As pessoas bem-aventuradas aqui são perseguidas por causa de uma vida justa, porque lutam por justiça, e não porque são cristãs conservadoras ou progressistas. Ainda que não seja papel de um presidente falar em religião, muito menos em definir se seu país é cristão ou não, ele tem certa razão em conclamar o mundo para lutar pela liberdade religiosa, mas não de um único grupo, como os cristãos, e nem sob a alegação de combate ao que o presidente chamou de cristofobia. O ataque a uma determinada manifestação do cristianismo aqui no Brasil, que alguns chamam de gospelfobia, não é por causa do Cristo que professa, mas é por causa do projeto de sociedade dominada pela religião e pela tentativa de impor uma visão unilateral de mundo, supostamente pautada em valores cristãos. O que o presidente Bolsonaro fez em seu discurso foi dizer ao mundo que esse projeto tem o seu apoio. Cristofobia é mais um termo do repertório evangeliquez que nem os próprios evangélicos entendem e por isso o usam mal. Precisamos buscar a reconciliação com nossas raízes cristãs, mostrar ao mundo quem realmente sofreu, o Cristo, e manifestar a unidade que deve nos caracterizar como cidadãs e cidadãos do reino de Deus. Era isso.
Deixe o seu joinha aí, compartilhe, inscreva-se no canal clicando no ícone vermelhinho aqui embaixo. Ative o sininho para receber as novidades do canal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Em té.